Pessoal, vamos aqui estudar um pouco sobre aspectos históricos do direito penal. Okay? Imagine lá, na pré-história do direito penal, como que era. Uma comunidade aqui, outra comunidade ali, distantes uma da outra. Esta comunidade tinha suas próprias leis, esta comunidade tinha suas próprias leis. No caso lá, regras, Muito melhor a gente chamar de regras. Não tinha escrita, então não havia a escrita. E aí, por exemplo, tem doutrinadores que chamam pré-história do direito penal, não tem escrita, chama pré-história do direito penal. A partir do momento que tem escrita, começam a denominar a história do direito penal. Veja algumas características dessa época. As regras eram transmitidas de forma oral, se não tinha escrita. E como que elas eram conservadas? Pela tradição, de uma geração passando para outra geração. Como eu já disse, deveriam ser vários clãs, várias etnias, várias tribos. Cada uma tinha suas próprias regras. E veja que muitas das regras poderiam estar ligadas à religião. Tá? São algumas das características desse pessoal. Você pode encontrar nos povos incas, nos povos astecas. No Brasil, por exemplo, teve os indígenas. Não é? Vamos lá. Veja uma outra situação. O que eles pensavam como punição? Se por um acaso acontecia alguma coisa na tribo e surgia, por exemplo, chuvas, trovões, algo da natureza, fenômenos da natureza, eles entendiam que isso poderia ser punição, ira dos deuses. Algum comportamento inadequado aconteceu naquela tribo. E eles começaram a chamar isso de totem ou totens. E aqui nós estávamos na fase da vingança divina. Então essa era a fase do direito penal, a fase da vingança divina. A segunda fase deixou de ser vingança divina e com a evolução, começou a fase da vingança privada. A vingança privada já era a revolta da comunidade com alguém que se comportava errado, que se comportava inadequadamente. Só que não havia nenhuma centralização de poder. Então nós temos a vingança divina a primeira, a vingança privada a segunda fase. Essa época, por exemplo, tinha punição de caráter religioso. Nós tivemos a lei de Talião, Código de Hammurabi, olho por olho,
dente por dente. Né? E aí, superadas essas duas fases, começa a surgir aquela fase da vingança pública, onde o pensamento já era diferente. O objetivo maior da punição era a segurança do soberano. O Bittencourt fala isso. Ou do monarca. E mantinha, né, métodos cruéis de punição. Para você ter ideia, a vingança privada, ela termina algumas décadas antes de Cristo. 3 décadas, 4 décadas antes de Cristo. E começa a surgir a vingança pública. A modernização do direito depois surge com o iluminismo, onde passaram a se preocupar com as penas, onde começaram a pensar de uma maneira mais racional. Ok? E aí depois vieram criações de sistemas penitenciários, teoria absoluta e relativa, tudo ligado à pena, que aí nós já vamos entender essas teorias lá na teoria da pena. Ok?